Mais uma vez estamos de volta. De volta aquele debate, aquela conversa, né, que ficou pendente. Aquela conversa que quando éramos crianças, inclusive até brincávamos, né? Quando estivéssemos a nos instigar, não é? Nós dizíamos: não fala da minha mãe, não fala do meu pai, mas porque tu não tiveste um pai presente, não tiveste um pai, não é? Na tua infância, então você não sente aquela empatia, não é? Ou aquele desejo de dizer assim: não instiga o meu pai, não fala da minha mãe. Por quê? Porque você às vezes não estiveste. Eu lembro que nas minhas brincadeiras com os meus amigos, até os primos, né? Eu cresci num lar, naquele lar, eu digo que tive uma infância muito bonita, uma infância digna. Eu tive três heroínas na minha vida que eu caracterizo elas como minhas, não encontro até palavra para poder expressar, porque eu os amei bastante. Hoje já não estão no mundo dos vivos, né? Já se partiram, que é a minha avó, as minhas duas avós e a minha mãe. São as três mulheres que colocaram em mim uma semente e que tornaram-me o homem que hoje eu sou, não é? Então, quando nós, os primos, sentávamos e brincávamos, e aí gostávamos de nos instigar, então não falávamos dos nossos pais. Quando a gente dizia assim: vamos se instigar, os meus primos diziam: não há de falar de pai, nem de mãe. Mas eu não dizia não há de falar de pai nem de mãe, porque eu não tinha pai. Eu só tinha mãe. Eu dizia: ninguém toca na minha mãe, ninguém fala da minha mãe. Mas no meu pai podiam tocar porque eu não tinha um pai. A dor maior, ela chegava quando eu ia para a escola, né? Quando eu ia para a escola, na qual os meus colegas tinham sempre novidades para poder contar a respeito do que eles viveram, não é? Com os seus pais, essa coisa toda. E depois havia vezes que a minha mãe tinha que viajar, ia para Luanda, para a capital. Eu sou do interior, né? Sou de uma província. Então, e eu dizia na minha mãe, passa no meu pai, se encontra com meu pai e traga alguma coisa para mim, por exemplo, calçados, pasta da escola, essa coisa toda. Mas infelizmente a minha mãe, quando voltasse, dizia: não me encontrei com ele, não consegui lhe encontrar, essa coisa toda. E quando eu tivesse que ir para a escola, em vez de eu calçar aqueles calçados, né, tênis que os jovens gostavam, eu era miúdo. Então tinha que calçar um tipo de calçado que não tinha nada a ver. Eu tinha que calçar chinelo. Não que não foi bom, mas para uma criança na qual gostaria de ter um pai presente, ou gostaria de ver o pai e a mãe juntos, era um bocadinho complicado. Lembro-me uma vez, um tio meu, não é? Quando ele chegava do exército, ele era militar. Quando ele chegava, e eu lhe chamava de pai, ele dizia: eu não sou teu pai. Eu era miúdo, eu lembro até hoje, eu tenho essas imagens, mas infelizmente foram coisas que foram ficando. Eu pensava que isso não era nada. Até o momento em que eu comecei a constituir uma família, comecei a encontrar realmente as maiores dificuldades nisto. Por que eu digo isso? Porque quando a gente arranja uma mulher e queremos constituir família, é algo que nós não vivemos ontem. Quando você é alguém que cresceu sem os padrões, você aprendeu a ver os vizinhos, ou aprendeste até a ver os teus tios, não é? Mas infelizmente não aprendeste a ver isto dentro da tua casa. Como é que se age, ou como é que um pai age com a mulher, ou como é que a tua mãe age com o seu pai, não é? É muita coisa que a gente não consegue poder passar. Por quê? Porque todos nós somos um depósito do ontem.
não é? Aquilo que eu disse, e eu volto a dizer que hoje nós somos adultos, mas somos o adulto da criança que fomos ontem. O que nós recebemos é o que nós vamos passar. Tu não consegues passar, não consegues passar aquilo que você não recebeu. Ok? Aquilo que você recebeu consegues dar. Por quê? Porque você tem bases. Então conseguimos encontrar essa dificuldade. De fato, eu encontrei essa dificuldade nos meus relacionamentos e sobretudo quando eu comecei a namorar, eu tive dificuldade. Eu já disse, né, disse num vídeo anterior, que eu fui vítima da fuga à paternidade e também fiz vítimas, não é? Fiz vítimas. Vocês vão querer saber quantas vítimas. Eu vou dizer isso no próximo vídeo se vocês acompanharem a minha página. Mas é bem verdade que eu fiz vítima. Não tenho orgulho em dizer isso, não é? Porque eu sei o mal que eu fiz. Foi uma dor tremenda, mas infelizmente eu não tinha base naquela altura. Ok? Aquele abraço. Examinai todas as coisas, retém o que é bom. Aqui vai ter conteúdos bons e vai ter muita coisa boa para a gente poder partilhar. Ok? Deus os abençoe e tudo de bom. Estamos juntos.